Continuando, continuando o tema de hoje, primeira coisa, vamos diferenciar sanção de ilícito tributário. Tá? O ilícito tributário, ele ocorre quando o contribuinte ele viola a legislação tributária, deixando de cumprir uma obrigação principal, que é o pagamento, ou uma obrigação acessória, que é tudo que não é o pagamento. Tá? Nós vamos definir aí depois a obrigação acessória e principal. Vamos fazer agora, tá? Obrigação, então vamos lá. Ilícito tributário. Quando que o contribuinte, quando que nós, contribuintes, cometemos o ilícito tributário? Quando nós violamos a legislação tributária brasileira. Tá? E como que ocorre a violação da legislação tributária brasileira? Quando nós deixamos de cumprir as obrigações principais ou as obrigações acessórias. Gente, obrigação principal é sempre que a obrigação tiver como objeto o pagamento, seja de tributo ou seja de penalidade. Então, sempre que nós estivermos falando em pagamento de tributo, pagamento em si, seja do tributo ou da penalidade oriunda pelo não pagamento, por exemplo, eu estou falando de obrigação principal, certo? Portanto, por se tratar de uma obrigação, esta obrigação principal de pagamento sempre prevista em lei, princípio da legalidade. Isso é muito importante para nós, tá? Já a obrigação acessória, ela tem como objeto fazer, não fazer ou tolerar. Por exemplo, o contribuinte que deixa de escriturar livros, que recebe uma mercadoria desacompanhada das notas fiscais, que não aceita uma fiscalização. Tá vendo? Elas são obrigações acessórias ao pagamento. O pagamento é a obrigação principal, é fácil, né? Principal é o pagamento em si, de tributo ou penalidades. As acessórias, elas não são pagamento em si. Tá? Então, quando eu recebo uma mercadoria desacompanhada dos documentos fiscais, é uma obrigação acessória que eu deixei de cumprir. Quando eu deixo de escriturar os livros caixas, é uma obrigação acessória que eu deixo de cumprir. Show de bola? Quando eu não tolero a fiscalização, é uma obrigação acessória que eu deixo de cumprir. E estas obrigações acessórias, elas decorrem da legislação tributária, tá bom? Então vamos lá. O ilícito tributário, ele ocorre quando o contribuinte ele viola a legislação tributária, descumprindo obrigações principais ou a obrigação principal ou a obrigação acessória, certo? Obrigação principal é o pagamento do tributo ou da penalidade em si. A obrigação principal, acessória, nós vamos pensar no fazer ou não fazer ou tolerar. Quando eu deixo de escriturar os livros caixas, quando eu recebo a mercadoria desacompanhada dos documentos fiscais, quando eu não tolero uma fiscalização, certo? Com isso, nós conceituamos, enfim, o ilícito tributário. Já a sanção, gente, o que é a sanção? É todo meio que o ordenamento jurídico possui para desestimular esta prática deste ilícito, para desestimular no contribuinte o sentimento ou o desejo de praticar um ilícito tributário, tá certo? Então, o que a sanção faz? O que a sanção visa? Ela visa desestimular a prática do ilícito tributário no nosso caso, tá?
A sanção, o que ela pode fazer? Ela pode obrigar o contribuinte a cumprir exatamente o que deve ser cumprido, a cumprir exatamente o que está previsto em lei. Por exemplo, uma obrigação principal, se ele não pagar lá um tributo, ele é obrigado a pagar não pagar no prazo correto um tributo, ele é obrigado a pagar uma multa. A multa é a sanção. Então, para que ele não pague esta multa, para que ele não seja penalizado com essa sanção que é a multa, ele tem que pagar o tributo no dia correto, aprazadamente, certo? Então, o que visa essa sanção de multa? Impedir que o contribuinte pague, por exemplo, um tributo fora do prazo. Então, a sanção, ela pode tanto obrigar o contribuinte a cumprir o que está determinado na lei, a cumprir com uma obrigação legal, como até mesmo aplicar uma penalidade. Certo? Então vamos lá. A sanção é todo meio previsto no ordenamento jurídico que vise desestimular a prática de um ilícito. Esta sanção, ela pode obrigar o responsável por ela a cumprir o seu dever legal ou pode até mesmo aplicar uma penalidade prevista em lei. Show de bola? Ilícito tributário, violação à legislação tributária, quando eu deixo de cumprir uma obrigação principal, uma obrigação acessória. Sanção, tudo que está previsto no ordenamento jurídico que vise desestimular a prática de um ilícito, no nosso caso, um ilícito tributário, certo? A sanção ela pode obrigar o responsável por esta inobservância da norma ao cumprimento, ao seu exato cumprimento do que ele deve fazer, ao exato cumprimento do que a lei prevê, ou ela pode até mesmo aplicar uma penalidade. Show de bola? A obrigação principal é o pagamento em si, seja do tributo, seja da penalidade, sempre prevista em lei, sempre decorrente da lei, princípio da legalidade. A obrigação acessória é tudo aquilo que determina que o contribuinte faça alguma coisa, deixe de fazer alguma coisa, tolere algo. Então a gente deu o exemplo de escriturar os livros caixas, de receber uma mercadoria sem os comprovantes fiscais, sem os documentos fiscais, de não tolerar uma fiscalização. Pode ver que são obrigações acessórias, que não é obrigação de pagamento em si, que não é obrigação principal. Tá certo, gente? Vamos entrar então agora especificamente nos tipos de ilícitos tributários que nós vimos, que é a violação da legislação tributária, seja descumprindo uma obrigação principal, seja descumprindo uma obrigação acessória. O ilícito tributário, ele se divide em 3 espécies. Nós temos a infração tributária, nós temos a infração tributária e penal e nós temos a infração penal somente. Então nós temos a primeira delas, infração tributária somente. Depois nós temos a segunda espécie, a infração tributária e penal, e nós temos a terceira espécie, que é somente a infração penal. Então agora nós passaremos a ver as espécies de infrações de ilícitos tributários, certo? A primeira delas, a infração tributária somente. E ela é muito parecida ao conceito de ilícito tributário. Quando ocorre a infração tributária? Quando o contribuinte deixa de observar a legislação tributária.
como, por exemplo, o pagamento incorreto de um tributo. Certo? Então, a infração tributária, ela ocorre somente quando o contribuinte deixa de observar, deixa de cumprir a legislação tributária. Certo? Então, quando a gente diz em infração tributária, nós vamos pensar em descumprimento da legislação tributária. Quando eu pago um tributo, por exemplo, de maneira incorreta. Quando eu recolho lá meu imposto de renda, eu deixo de declarar lá um valor e recolho o imposto de renda em valor inferior ao que eu deveria recolher. Essas infrações tributárias, elas também possuem duas classificações. Elas possuem a classificação da infração tributária substancial e formal, que é mais ou menos parecido com as obrigações principais e acessórias. A infração substancial é aquela que, quando não é efetuado o pagamento da obrigação tributária principal, de penalidade ou de outros tributos. Então, a infração tributária substancial é quando o contribuinte deixa de realizar o pagamento do tributo em si, da penalidade. Já a infração tributária formal é quando o contribuinte descumpre obrigações acessórias, de fazer, deixar de fazer, de tolerar, que não é a obrigação propriamente dita de pagamento, que é a principal. Então, é a mesma coisa que a obrigação principal e obrigação acessória, só que nesse caso é infração substancial e infração formal. Fechado, gente? Então, vamos só relembrar. A infração tributária ocorre da inobservância da legislação tributária, ou seja, quando o contribuinte ele deixa de cumprir o que está previsto na legislação tributária. E só isso. Nós não estamos falando em ilicitudes penais, tá certo? No caso da infração tributária, o contribuinte deixa de observar apenas a legislação tributária, certo? E com esta inobservância da legislação tributária, com a ocorrência dessas infrações tributárias, este contribuinte ele pode sofrer algumas espécies de sanções, certo? Portanto, as sanções decorrentes das infrações tributárias, elas são exclusivamente patrimoniais, elas não atingem a pessoa do contribuinte. Vamos lá. As sanções decorrentes das infrações tributárias, que é a primeira espécie de ilícito tributário, elas não atingem a pessoa do contribuinte, elas atingem somente o patrimônio do contribuinte. No próximo vídeo, nós vamos ver esses tipos de sanções decorrentes dessas infrações tributárias, tá ok?